Bem-vindos ao meu diário não muito pessoal de intercâmbio. Aqui eu compartilho com meus inscritos o meu processo para ser au pair nos Estados Unidos e depois que eu estiver lá também. Então, se esse conteúdo te interessa e você quer acompanhar, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. E também me segue lá no Instagram, que logo eu vou estar compartilhando por lá também algumas informações. Hoje eu vim falando uma coisa muito especial. Fiquei muito feliz, eu tô muito feliz até agora. Pra quem não sabe, eu fiz a minha entrevista na Cultural Care, porque para você entrar na agência, ficar online com as famílias e ser aprovada, você precisa passar por uma entrevista de perfil e uma entrevista em inglês. Basicamente é meia hora de entrevista de perfil e meia hora de entrevista em inglês. Como foi a minha entrevista? Eu já estava estudando há um bom tempo, vendo vídeos sobre a entrevista de outras meninas para saber como era, se era difícil, se não era. E aí eu resolvi marcar a minha entrevista depois de um tempo estudando. Eu marquei, eu acho que foi para uma quinta-feira, às 2 horas da tarde. E aí eu estava muito nervosa. A minha mão, cara, vocês não têm noção, a minha mão suava. Parecia que tinha um monte de borboleta no meu estômago. Eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa nervosa. Então eu já estava colocando na minha cabeça que eu não ia passar na entrevista, porque eu sou bem assim. Chegou às 2 horas e começou a minha entrevista. Já falei que eu tava nervosa, assim, eu tava muito nervosa. Mas, durante a entrevista, a entrevistadora foi super querida comigo e conforme foi passando, eu fui ficando mais calma. Na entrevista, em português, ela perguntou um pouco sobre mim, pra mim falar sobre mim, sobre a minha família, o que eu gostava de fazer, quais eram os meus hobbies, se eu trabalhava, se eu estudava. Perguntou um pouco das minhas experiências com criança. Eu falei, eu acho que a minha entrevista em português durou em torno de 36 minutos exatos, porque sim, eu estava acompanhando o tempo, né? E não foi nada demais, né? Foi uma entrevista normal, ela perguntou sobre a minha saúde, essas coisas normais. E aí, na parte em inglês, ela falou, vamos começar a entrevista em inglês. E aí, né, já me gelou tudo e eu falei, acabou pra mim, não vou conseguir passar porque eu estou muito nervosa. Só que a entrevista em inglês durou 5 minutos. 5 ou 6 minutos, sabe? E ela perguntou as mesmas coisas que ela tinha perguntado em português, mas em inglês. Ela perguntou pra mim falar um pouco sobre mim, e aqui vai uma dica. Quando ela pergunta pra você falar um pouco sobre você, porque eu acho que na maioria das entrevistas, essa é a primeira pergunta em inglês. Fale sobre você, não fale, meu nome é Maria Eduarda, eu moro em tal lugar, eu tenho tantos anos, e só. Porque quanto menos você falar, mais ela vai perguntar. Então, eu falei muito sobre mim, eu tinha estudado muita coisa, foi um texto que eu falei sobre mim, eu falei sobre mim, eu falei sobre minha família, eu falei até quantos bichinhos de estimações eu tinha, o que mais que eu falei? Cara, eu falei muita coisa, eu falei onde eu morava, que eu tinha irmãos, que ele era casado, até onde ele morava, então eu falei muito. Na segunda pergunta, eu não entendi porque eu estava um pouco nervosa, aí eu falei pra ela que eu não tinha entendido tudo isso em inglês, porque eu estava nervosa. Ela falou, ok. Aí, a próxima pergunta que ela fez, ela perguntou se tinha algum lugar específico que eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Aí eu respondi e falei que era Nova York, falei que era um lugar que eu gostaria muito de conhecer, falei bastantinhas coisas, né? E aí, na próxima pergunta, ela me pediu sobre as minhas experiências com criança. E aí eu falei tudo de novo, falei das crianças que eu cuidei, o que eu fazia com elas, né? O que elas gostavam de fazer, quais brincadeiras, falei bastante coisa. E aí ela fez a última pergunta, que foi a pergunta de emergência. A pergunta que ela fez pra mim foi se a criança estivesse correndo ao redor da casa e se ela caísse, se machucasse, o que eu faria? Aí eu falei pra ela que eu checaria a criança, viria se ela estava bem, acalmaria ela, se fosse grave eu ligaria pro 911 ou levaria ela pro hospital. Então essas foram basicamente as perguntas que ela fez pra mim em inglês. Teve
uma ou duas que eu não tinha entendido, aí eu só respondi com yes, e foi isso. Eu acho que ela pensou que... Não sei o que ela pensou, mas enfim, eu consegui passar na entrevista. Eu fiz a entrevista na quinta-feira, 2 horas, né? E eu só fui respondida segunda. Então imagina a aflição que eu estava. Eu esperei de quinta-feira até segunda-feira para receber a resposta e eu ficava abrindo o meu e-mail a cada segundo, a caixinha de spam, para ver se eu tinha passado, se eu tinha recebido alguma resposta. Mas enfim, foi só na segunda de manhã e ela me ligou, era meio-dia, e ela falou que eu tinha passado na entrevista e que o meu inglês era pré-avançado. Gente, o meu inglês de Duolingo, eu passei com inglês pré-avançado. Como eu consegui passar com o meu inglês de Duolingo, meu inglês básico, na entrevista como pré-avançado? É o bichão mesmo, hein, doido? Eu estudei inglês na escola, eu estudava às vezes em casa, mas eu nunca fui de, me aprofundar muito no inglês. Sempre tive muita preguiça de estudar inglês, sabe? Porque eu praticava alguns dias e depois eu não praticava mais e aí eu esquecia. E começo desse ano eu comecei a fazer alguns cursos de inglês para ver se me ajudava, porque eu já estava querendo focar na entrevista. Me ajudou? Me ajudou, com certeza me ajudou. Mas o que realmente me ajudou foi estudar muito sozinha. Então, o que eu fiz para passar na entrevista em inglês? Primeiramente, eu peguei todas as questões que normalmente caem na entrevista em inglês. Essas questões eu peguei com a minha professora de inglês, que eu tenho uma professora, faço aula com uma professora que ela já foi au pair, e ela me forneceu essas questões, mas vocês podem pegar essas questões lá no grupo onde é au pair, que tem no Facebook. Tem tudo certinho lá, tem também perguntas para você fazer para sua host family, né, depois que você passar na entrevista com a agência. Mas enfim, peguei todas essas questões, inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Sim, tudo isso está em inglês, perguntas e respostas. Parabéns. Que normalmente caem na entrevista. Peguei, imprimi, como vocês estão vendo, imprimi com as minhas respostas, obviamente, com o que eu responderia. E aí eu tive que aprender todas as perguntas e todas as respostas. Aprendi 100%? Não. Na verdade, eu fui na fé de Deus, eu marquei essa entrevista na fé de Deus. Eu falei, se eu passar, passou, se não passar, não passou, e no final deu certo. Mas enfim, você precisa de curso de inglês para passar na entrevista? Não. Acho que você precisa de foco, dedicação. Uma coisa que eu fiz muito, eu estudei todos os dias. A entrevista não é difícil, mas você precisa estudar e focar. Você tem que colocar um objetivo, falar, é isso que eu quero, então eu vou estudar para isso acontecer. Foi o que eu fiz. Mas o que mais cai na entrevista em inglês, primeiro, elas vão perguntar sobre você. E como eu já falei, é bom você falar bastante. Se elas perguntar sobre você, não falar apenas o básico que todo mundo fala. Cara, fala sobre você, fala onde é que você mora, sua família, o que você gosta de fazer, se você gosta de cozinhar, que tipo de filme você gosta de assistir, tudo isso eu falei, entendeu? Era bem uma encheção de linguiça, eu enchi bastante linguiça, né? Pra ela não ter que me perguntar muita coisa depois, porque se ela vê que você tá conseguindo desenrolar o seu inglês nessas perguntas, ela não vai fazer muitas perguntas além disso, entendeu? Então, fala bastante sobre você, na questão das crianças, fala bastante das crianças, tudo que você fazia com as crianças, tudo que elas gostavam de fazer, porque isso aí já vai estar na tua mente, você já vai ter estudado, então você já vai saber o que falar. Agora, se você der espaço, né, para ela fazer outras questões que você não estudou, aí vai ficar um pouquinho difícil, né? Claro que, enquanto você está respondendo, você fala, eu gosto de assistir filmes, ela pode perguntar que tipo de filmes você gosta de assistir. Então é bom você estar preparado para esses desvios, né? Mas não é muito difícil a entrevista, não. Não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue passar assim tranquilamente, estudando em casa. Mas você tem que estudar todos os dias, você tem que ter o objetivo, focar naquele objetivo,
que você vai conseguir passar. Sinceramente, quando eu estava iniciando o processo de au pair, eu achava que ia demorar muito para mim passar na entrevista, que eu ia ter que fazer curso de inglês, que eu ia ter que, sabe, fazer o possível e o impossível para mim conseguir passar, porque o meu inglês, né, como eu falei, não era lá aquelas coisas, eu não tinha muito vocabulário, não tinha nada, muita coisa não, quase nada. Enfim, estudar essas questões me ajudou muito, porque eu adquiri muito vocabulário para mim falar sobre mim, para mim falar sobre as crianças, para mim falar, sabe, várias coisas, lugares que eu gostaria de conhecer, o que eu gostaria de fazer quando fosse para os Estados Unidos. Então eu aprendi muita coisa nova e não para de estudar, por favor, depois que você passar na entrevista, não para de estudar, porque esse é o primeiro passo, tá? Você tem as entrevistas com as famílias, que você, né, precisa conseguir se comunicar também. Claro que é um pouco menos de tensão, né, porque você pode usar o tradutor também para falar com as famílias, quando você não entende alguma coisa, mas não para de estudar só porque você passou na entrevista com a agência. Continua estudando, né, porque não é o fim, é apenas o começo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu tô muito feliz. Eu nem falei, né, mas eu passei na entrevista, era dia 8, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que era dia 8 por aí, eu tô gravando só agora. Mas enfim, eu ainda tô muito feliz. Eu tive que resolver muita coisa com a agência também, porque depois que você passa na entrevista, você tem que enviar alguns documentos médicos, seu passaporte, várias coisas. Mas enfim, tô muito feliz que eu consegui passar. Eu acho que não é o primeiro passo do meu sonho, né? Mas é o processo, faz parte do processo. Eu tô muito feliz que eu consegui passar. Eu passei com inglês pré-avançado, eu não imaginaria que eu conseguiria passar com inglês pré-avançado. Para você passar, você precisa ter um inglês intermediário. E eu não achava em nenhum momento que eu ia conseguir. Não sei, eu sou uma pessoa um pouquinho pessimista. Mas eu consegui. E já falei que eu tô muito feliz, mas eu tô muito feliz. E conforme as coisas forem acontecendo, eu vou atualizando vocês aqui no canal. Então, é isso. Beijo, tchau. Fui.